vida antes de começar o câncer estava super tranquila. Eu tinha 2 filhos pequenos, Felipe com 5 e a Mari com 11, e uma família feliz e trabalhando. Eu descobri o câncer através de uma ressonância que eu sentia muitas dores na coluna e foi aumentando. E quando eu fui fazer a ressonância, eu já estava com o câncer ósseo. E quando nós fomos investigar um pouquinho mais, eu já vim com a metástase. E aí veio a triste notícia. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Ela pegou o resultado, ela é a nossa comadre, e foi no meu escritório. Aí chegando lá, ela me deu que estava com câncer. A princípio, né, eu fiquei assim, falei assim, não, é mentira. Eu falei, não, é verdade. Aí eu falei assim, filha, o que nós temos que fazer então vamos tratar, né? Vamos colocar na mão de Deus e vamos fazer o que nós temos que fazer. Vamos fazer a nossa parte. E daí começamos os trabalhos. Quando minha mãe ficou doente, a primeira coisa que passou na verdade, não passou, né? Porque eu não entendia muito. Mas quando eu vi todo mundo lá em casa derramando choro, derramando lágrima, eu falei, é alguma coisa séria. Daí eu comecei a pensar, comecei a perguntar para os meus pais o que era, o que minha mãe tinha. E quando eu vi que a coisa começou a ficar séria, eu comecei a chorar também junto com eles. E no dia 2 de março, no dia do meu aniversário, descobri que minha mãe teve que ficar internada. Eu sentia muito medo, porque minha mãe sempre foi a base. Minha mãe sempre fez tudo para mim e pro Felipe. E eu fiquei com muito medo de perder ela, porque eu não entendia muito bem. E a única coisa que a gente sabia de câncer é que era uma sentença, porque eu não sabia sobre nada. Eu fiquei com muito medo de perder minha mãe. Eu lembro o dia como se fosse hoje. Foi o pior dia da minha vida. A informação que me passou foi terrível, porque eu não tive nem o tempo de fazer biópsia. Quando veio a notícia, já veio, você tem um câncer e tem em mais lugares além da coluna. Como eu não entendia dessa situação de ver pessoa careca, eu sentia vergonha da minha mãe. Tanto que quando eu ia para a escola, eu falava, mãe, por favor, coloca uma peruca que eu não quero passar vergonha na escola. Eu tinha muito medo toda vez que ela ia de meu pai voltar sozinho ou voltar com uma notícia ruim. Eu não conseguia ficar em paz até os dois chegarem em casa. Então eu falo assim que é Deus, em primeiro lugar é Deus que dá força pra gente e é o apoio de toda a rede que a gente tem em volta que faz com que a gente viva e queira cada dia mais viver, queira acordar de manhã e falar, eu tô viva de novo e eu vou lutar para vencer isso. Eu tenho muita pena das pessoas que quando tem esse diagnóstico se entregam, porque eu já vi muitos casos de pessoas que se entregaram e às vezes com um problema bem menor que o meu e hoje não estão mais aqui para contar essa história. Então, maridos, cuida da sua esposa, né? Em qualquer situação, vale muito a pena. E você, como eu falei para você, 30% você vai cuidar da tua esposa, então não abandona a tua esposa, né? Ela vai ficar sem cabelo, né? Você vai ver uma esposa diferente, mas o coração dela, que ela sente por você, vai ser o mesmo, não vai mudar em nada. E eu me senti muito mais linda, careca, sabia? Falaria para eles ter fé, que igual eu falei, a pessoa pode ter 99% de chance de morrer. E os filhos têm que ter 1% de fé, que esse 1% de fé faz o jogo virar. Que é difícil, mas a gente tem que aproveitar todo dia, porque mesmo se não tiver o câncer, a gente nunca sabe qual vai ser o último dia dos nossos pais. Então tem que aproveitar todo dia como se fosse o último, porque é muito importante. Eles são muito importantes. O encontro com a doutora Isabela para mim foi tudo, foi primordial, porque foi a primeira pessoa na qual eu cheguei e me deu amparo, me deu carinho, me deu esperança, que foi ela que me deu a esperança de viver, que me medicou e que eu confio desde o dia 4 de outubro de 2015, que foi quando eu comecei a minha quimioterapia. E eu tenho ela para a vida. Eu falei já isso para ela, falei que eu sinto confiança total nela, e tanto que eu super indico todas as minhas amigas quando vêm, eu falo, corre e pede pela doutora Isabela. A doutora Isabela para mim é como se fosse uma irmã que eu não tive e que cuidou de mim.